alunos, boa noite, tutores eletrônicos que estão ali me acompanhando, tutores de sala, bem-vindos à nossa segunda aula, ao nosso segundo encontro. Hoje nós vamos falar especificamente do mercado financeiro, ou seja, um mercado que regulamenta todas as questões financeiras, no caso específico no Brasil, do nosso país. Que questões financeiras são essas? Então é toda a movimentação de moeda. Lembrando que moeda não é só o dinheiro específico, né? A nota, a cédula, a moeda, mas tudo aquilo que é realizado em função da moeda. Então, por exemplo, letras do tesouro, ações, cheques, notas promissórias, cartão de crédito, cartão de débito, depósito à vista, pagamentos que a gente faz direto na boca do caixa, pagamentos que nós fazemos hoje cada vez mais, né, eletronicamente, através do celular. Então, tudo isso é mercado financeiro, tudo isso é movimentação de moeda aí no mundo todo, cada vez mais globalizado. Então, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de algumas questões muito específicas do nosso país, porque nós temos aqui toda uma regulamentação financeira baseada aí nas resoluções, nas normas resolutivas do Banco Central, do Bacen, né, e do Conselho Monetário Nacional, correto? Mas, basicamente, essas resoluções, elas seguem uma globalização, o que acontece no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Ásia como um todo, né? Então, cada vez mais globalizado, com o uso da internet, das comunicações, as bolsas de valores conectadas, isso faz com que exista praticamente um único mercado financeiro no mundo todo. Mas é que, claro, a cada país a gente vai ter regulamentações diferenciadas, normas específicas, porque a política econômica, né, a política social de cada país é diferente. E as normas financeiras de um país, elas seguem essas normas políticas e sociais do país, para que a gente tenha mais desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento social, mais geração de emprego e renda. E a política financeira e o sistema financeiro e o mercado financeiro, ele tem essa função, né, de promover emprego, renda, captação de recursos, crédito para que haja mais compra de casa própria, eletroeletrônicos, crescimento da indústria nacional. Bacana? Então esse é o mercado financeiro que nós vamos conversar sobre ele hoje. E a gente vai ver que esse mercado financeiro é composto de 4 outros mercados, sendo que um deles é o mercado de capitais, tá? E esse mercado de capitais vai ficar para o nosso próximo encontro da semana que vem, porque é um assunto bem amplo. E a gente vai falar na próxima semana também de um assunto muito específico do mercado financeiro, que é o sistema bancário nacional, tá? De instituições financeiras e não financeiras, bancárias, tá? Bancos múltiplos, bancos comerciais, os serviços que esses bancos oferecem. Então esse assunto dos bancos, dos serviços dos bancos e do mercado de capitais vai ficar para o nosso próximo encontro. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, porque afinal de contas o mercado de capitais faz parte desses 4 grandes mercados que formam aí o mercado financeiro. Bacana? Antes de começar a nossa aula, eu quero mandar um abraço para a Cristiane de Fátima Silvino Pinto, para o Lucas Arruda, para a Aline Bastos Sarda, para o Jones Clayton e para a Gilmara Menezes de Nascimento e para todo mundo que participou do nosso fórum. Especificamente, esses 5 alunos participaram bastante do fórum, contribuíram com algumas questões muito relevantes, trouxeram um debate à tona. Então, pessoal, obrigado aí de verdade. E também mandar um abraço para o pessoal lá de Lajeado e para o pessoal de Uruguaiana que participou muito hoje da nossa aula atividade. Obrigada de verdade mesmo. Isso mostra o empenho e a dedicação de vocês, que é muito importante. E além desse empenho e dedicação durante as teleaulas e durante a aula atividade, é importante que vocês estejam lá olhando o nosso livro. Ele é grande, a gente tem que estudar ele todinho, porque ele traz muitas informações importantes. E também, é claro, dar uma olhada na nossa web aula, que vai contribuir bastante com o aprendizado de todo mundo. Bacana?
O pessoal perguntou bastante, disse bastante para a gente conversar sobre a aula, a atividade durante a nossa aula. Então, nos momentos de perguntas, a gente vai retomando as questões lá que eu deixei para vocês. Eram questões realmente bem complexas, mas a ideia era essa, a gente trazer à tona questões que caem na prova do CRC e questões de concurso público, porque muitos de vocês vão fazer concurso público e todos vão fazer a prova aí de contabilidade. E essas são questões que estão lá caindo sempre, todos os anos. Então, como o nosso tempo aqui é de demonstrar para vocês o que é mercado financeiro, mercado de capitais, e o assunto vai muito além disso, essas questões despertam, espero que tenham despertado em vocês o interesse para aprofundar aí o assunto. Bacana? Vamos começar então falando do mercado financeiro, que é o nosso tema de hoje. Vamos ao quadro. Acompanhem aqui comigo, pessoal. Nós falamos na aula passada sobre o Sistema Financeiro Nacional e eu trouxe essa figura para vocês. E trouxe hoje de novo porque ela é muito importante, porque a gente está falando hoje de mercado financeiro. E o que é o mercado financeiro, se a gente pudesse fazer um grande resumo? O grande resumo do mercado financeiro é que tem gente que tem dinheiro, que deposita isso nos bancos, os intermediários financeiros, bancos, bolsa de valores, deposita isso num intermediador, um intermediário financeiro, que empresta esse dinheiro para quem? Para mim, que não tenho dinheiro. Bacana? E o que eu faço? Eu pago essa instituição financeira, pago com juros, e nós já aprendemos o que é juro. Juro é o valor pago pelo dinheiro tomado. E esse banco, esse intermediário financeiro faz o quê? Paga aquele que fez o seu depósito. Então vejam, pessoal, de maneira bem simplificada, o que é mercado financeiro? O que é sistema financeiro? Nada mais é do que tem gente que tem dinheiro, que são os poupadores. São os agentes econômicos superavitários. Pode ser eu, você, sua avó, grandes empresas, qualquer um, pessoas físicas ou jurídicas que tenham dinheiro que pode ser guardado, são os poupadores. De um outro lado, a gente tem os agentes que não têm dinheiro, os agentes econômicos que não precisam de dinheiro para comprar um carro, casa própria, pagar o IPVA do carro, fazer compra a prazo, para qualquer tipo de necessidade de moeda. E ele vai então tomar o dinheiro. Nessa tomada de dinheiro eu pago juros. O que é os juros? Juros é o valor pago pelo dinheiro que eu tomei emprestado. E você que emprestou o dinheiro para o banco, você recebe juros. Que juros são esses? São os juros que você recebeu pelo dinheiro que o banco utilizou. E o negócio do banco o que é? Qual é o negócio do mercado financeiro? Usar o dinheiro. Usar o dinheiro seu que pode poupar e emprestar para mim que estou precisando bastante. Correto? Voltando ao nosso quadro, vamos acompanhar lá comigo, tá? Mercados e ativos financeiros. Mercado financeiro. O próprio nome mercado está dizendo o que é o mercado? É um lugar onde eu vou comprar coisas. Você não vai no mercado, na padaria, na mercearia comprar coisas? O mercado financeiro é o lugar onde eu vou comprar dinheiro. Então, olha só, mercado financeiro é um mecanismo que permite a compra e venda, comércio, de valores mobiliários. O que é valor mobiliário? Valor mobiliário é a mesma coisa que título financeiro, uma propriedade, tá? Olha só, valor mobiliário é a mesma coisa que título financeiro. Um título financeiro, uma ação, uma debênture, tá bom? Tudo isso são valores mobiliários, são títulos financeiros, títulos de propriedade. E outras mercadorias, como por exemplo, pedras preciosas ou produtos agrícolas, ouro, tá? Mercadoria, ouro, muito negociado, tá? Mercado de câmbio e outros bens. Os produtos agrícolas são as famosas commodities, tá bom, pessoal? Commodities.
O que é importante para a gente entender ali? Que quando a gente fala de valor mobiliário, né, desse título, desse valor mobiliário, principalmente quando a gente está falando de ação ou de debênture ou de outras obrigações, a gente está falando de um pacote que a empresa emite de ações, um lote, um pacote. Essas ações, por exemplo, a Petrobras lançou lá um pacote de 10 mil ações. É muito mais do que isso, só para ficar simples para a gente entender. Então, eu tenho 5 mil e você aí tem as outras 5 mil. Ou você tem 1.000, outra pessoa tem 1.000, uma tem uma, outra tem duas. Independente, todas essas 10 mil ações, elas têm o mesmo valor, valor nominal, e elas têm o mesmo valor na bolsa. Elas sobem junto e caem junto. E na hora de vender, no momento de vender, elas têm o mesmo valor, variando aí das cotações diárias da bolsa. Tudo bem? Mas o importante é a gente entender que esse valor mobiliário, ele é único para um lote único de ações, de debêntures, etc. Bacana? Continuando lá no nosso quadro, acompanhe aqui comigo, ó. Quando a gente fala desses mercados, né, existem lá, não tem o mercado onde você faz a compra do mês, tem o mercado de peixe, tem a padaria, tem a quitanda. No mercado financeiro existem os mercados gerais. O que é um mercado geral? Muitos produtos são comercializados, por exemplo, na Bovespa, tá? Só para vocês terem uma ideia, na Bovespa a gente tem 13 categorias de empresas. E tem os mercados especializados, por exemplo, os agrícolas, pedras preciosas, ouro, tá? Apenas uma mercadoria é negociada. Funcionam colocando muitos compradores e vendedores interessados em um lugar, mercado. Para que isto ocorra, é preciso um intermediário. Quem é esse intermediário? São os intermediadores, são os bancos. Bacana? Ó, no mercado financeiro, as pessoas também vão buscar outras coisas, como serviços de seguro de vida, planos de previdência privada, cada vez mais usuais aí. Por que cada vez mais usuais? Porque as pessoas estão com muito medo do que vai acontecer com a nossa previdência aí do governo. Aqui no Paraná o negócio também está muito feio, pessoal. Então é importante aí que a gente faça plano de previdência privada cada vez mais. Guarda um pouquinho todo mês, você ainda é jovem, guarda R$50, R$100, compra um plano de previdência. No futuro você vai falar assim, professora Alessandra, estava certo. Bacana? O mais importante aí, a gente, é o Banco Central do Brasil, tá? O Bacen. É ele que define a Selic, a taxa de juros, e pode influenciar o câmbio. Tá? E a principal bolsa de valores do Brasil é a Bovespa, tá? Pessoal, não chama mais Bovespa, tá? Chama BM, eu não sei fazer aquele E lá, opa, também não é para fazer assim, né? Chama BMIF Bovespa, tá? Bolsa de Mercadorias e Futuros Bovespa. Por quê? Porque era uma bolsa, BMF, e era outra bolsa, Bovespa. E em 2008 elas foram reunidas. A Bovespa, gente, ela foi criada em 1890. Olha que legal, a Bovespa foi criada em 1890. Olha quanto tempo está operando aí a nossa bolsa. Por isso que quando teve aquela quebra da Bolsa de Valores em 29, lá nos Estados Unidos, né, isso refletiu aqui. Porque nós, brasileiros, já comercializávamos muitas commodities. O café sempre foi uma commodity muito importante para o Brasil. E a gente negociava muito essa commodity café. Por isso que quando quebrou a Bolsa lá em 29, né, teve reflexo no mundo inteiro, teve também um reflexo muito rápido aqui no Brasil, porque teve reflexo aonde? Na nossa bolsa. Então, 1890 lá já tinha a nossa bolsa. E em 2008, as duas bolsas, tá? A Bolsa de Mercadorias e Futuros, que opera muitas commodities, e a Bovespa, elas se reuniram em uma única empresa, em uma única grande bolsa de valores, que agora se chama BMF
Bovespa, tá? A gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula. Continuando lá no nosso quadro, vejam comigo então que nós estávamos lá, né, falando que a principal bolsa de valores no Brasil é a Bovespa, que movimenta títulos, as ações e outros papéis das 316 empresas brasileiras de capital aberto. Pessoal, não é mais 316, saiu um novo ranking e hoje a gente tem aí 352, 353, que talvez entre uma nova aí esse mês, tá? Empresas brasileiras de capital aberto. Por que de capital aberto? Porque são as empresas que podem operar, que podem negociar na bolsa, correto? Muito bem, elas podem operar e negociar. Professora, mas tem empresa, né, por ações que não negocia na bolsa, que não pode? Tem. Tem empresas, né, sociedades por ações, SAs, que são fechadas, que ainda não fizeram a sua primeira remessa, né, o seu primeiro lote, a sua primeira IPO, tá, de lançamento de ações, correto? Bom, esse mercado financeiro no Brasil, ele aí tem alguns agentes muito importantes que nós já falamos na aula passada, né? O Conselho Monetário, o Bacen, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são agentes aí muito importantes, tá? Agora a gente vai ver uns exemplos desse mercado, né, financeiro dos bancos, o tamanho que eles têm. No Brasil, o maior banco público é o Banco do Brasil. Vamos dar uma olhadinha lá no quadro? Vejam comigo. Então nós temos aqui, o maior banco público do Brasil é o BB, é o Banco do Brasil. E o maior banco privado, professora, não é o Bradesco? Não. Depois que o Itaú juntou com o Unibanco e virou Itaú Unibanco, eles passaram a ser o maior banco privado do Brasil. E o Bradesco, seu Bradesco, que era o primeiro, virou aí o segundo banco, ainda muito importante no quesito comercial. Bacana? O maior banco do mundo é o ICBC, tá bom? ICBC, que é o Banco Industrial e Comercial da China. Banco Industrial e Comercial da China. Professor, o Banco da China é o maior banco do mundo. E o maior banco dos Estados Unidos é o JP Morgan, terceiro maior do mundo. Professora, qual que é o segundo então? É o Banco de Londres, Banco da Inglaterra. Bacana? Então vejam, esses são os dados aí, né, que estão sempre sendo modificados. Por exemplo, se a gente tiver uma crise financeira, pode ser que um banco que tem uma operação muito alta de títulos, de ações, que ele de repente caia aí de posição, principalmente hoje, né, na Europa, com essa reviravolta do mundo econômico que está acontecendo. Correto? A gente agora vai ver um vídeo muito bacana que vai mostrar pra gente a crise de 2008. Professora, falar da crise de 2008 porque ela é muito importante e ela ainda impacta nos dias de hoje, diariamente essa crise impacta no mundo inteiro. A Grécia quebrando, a Espanha quebrando, Portugal com aquele desemprego assim que está alarmante, é reflexo da crise de 2008. E nós, no Brasil, em 2008, 2009, 2010, não sofremos esse impacto assim tão rápido, tá? Mas agora, 2014, 2015, aliado a outros fatores econômicos e sociais, isso fez com que a gente tivesse um caldeirão prontinho para a crise de 2008 que estava passando por todo mundo, chegasse aqui. Então, ó, pleno 2015, o que aconteceu em 2008 está refletindo aqui agora. E o que aconteceu em 2008 foi um efeito dominó, tá? Eu não posso pagar você, que não pode pagar o outro, que não pode pagar o outro, e todo mundo vai caindo num efeito dominó. Esse vídeo é muito bacana, eu espero que vocês gostem. Vamos ao vídeo. Primeiro, caíram as Torres Gêmeas. Logo em seguida, despencaram os juros. Depois dos ataques terroristas de setembro de 2001 a Nova York e Washington, o governo americano precisava reativar a economia, tirar o país do desânimo. Estimulou o consumo e multiplicou o crédito com juros baixos.
Funcionou, mas no mercado imobiliário passou do ponto. Grandes financiadoras e bancos começaram a emprestar para quem não podia pagar. Comprar um imóvel ficou fácil demais. O financiamento a longo prazo saía sem muitas perguntas. Para compensar os juros baixos, que traziam pouco retorno, muitos bancos aumentaram a rentabilidade, abrindo os cofres para clientes com cadastro ruim comprar a casa própria. Gente com dívidas ou empregos instáveis que aceitava pagar juros maiores, o chamado mercado subprime. Para diminuir os próprios riscos, os bancos repassaram essas dívidas a outras instituições financeiras, dentro e fora dos Estados Unidos. Mundo afora, diferentes bancos ofereceram aos seus clientes investimentos escorados nas mensalidades daqueles imóveis. O problema é que no ano passado, as prestações começaram a subir, depois que o governo dos Estados Unidos decidiu aumentar os juros para segurar a inflação. Os clientes mais fracos, a turma do subprime, foram os primeiros a deixar de pagar. E começou um perigoso efeito dominó. Quem emprestou para o mal pagador não recebeu e também não pagou os investidores. E os títulos negociados foram despencando sem garantia. Não havia dinheiro para mais ninguém e grandes instituições começaram a pedir água. O governo americano ficou na difícil situação de escolher quem será socorrido e quem vai afundar. O mundo todo vive sob o impacto do naufrágio do quarto maior banco de investimentos americano. E olhe que ao longo dos seus mais de 150 anos de história, o poderoso banco Lehman Brothers nunca emprestou $1 sequer para alguém comprar casa própria. Mas essa instituição secular e respeitada, que até o ano passado ainda deu lucros, foi contaminada justamente por aqueles empréstimos imobiliários arriscados do começo dessa história. Muito bem, então, pessoal, esse vídeo mostra pra gente, né, de maneira muito clara o que aconteceu em 2008 e o reflexo continua aqui vindo para todo mundo e chegando no Brasil. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, o que levou as pessoas a não pagarem? Foi o desemprego. E por que um país como os Estados Unidos, que sempre teve uma taxa de emprego elevadíssima, de repente não tem mais emprego? Então, para quem gosta da teoria da conspiração, né, a gente sabe que a maioria dos muitos empregos nos Estados Unidos são empregos vinculados à indústria bélica, né? Produção de armas e munições. E aí não tem mais guerra, não vende mais arma, não precisa mais fabricar arma, fica muita gente desempregada, né? Então aí é um bom entendimento por que de tanto desemprego, e o desemprego ainda está crescendo nos Estados Unidos, não pense que está acabando não. Tá bom, pessoal? Agora é o nosso momento de perguntas. Então, eu vou ver se vocês me mandaram alguma pergunta e também vou aproveitar para agora responder uma ou duas questões da nossa aula atividade. Então, vou deixar um tempo para vocês conversarem, mandarem as dúvidas e a gente volta daqui a pouco.
Então, pessoal, voltando aqui do nosso momento de perguntas, ele foi rápido porque a gente tem que responder as atividades lá que vocês estão me pedindo. Pessoal lá em Botirama, na Bahia, deve estar calor aí, deve estar gostoso. Estou sempre falando isso porque aqui está frio, gente. Olha como que a professora tá. Todo mundo bastante casaco. Professora, a crise financeira atual é pior que a crise de 2008? Atual no mundo não é pior que a de 2008. No Brasil, com certeza, a gente não teve crise em 2008, nem em 2009, nem em 2010. A crise para a gente está acontecendo agora, né? E aí pergunta assim, e os pacotes econômicos de ajustes fiscais que deverão ser os mais afetados? Então, como é que isso acontece, gente? Vamos explicar, tentar fazer de maneira simples. O governo tem que atingir uma meta fiscal, tá bom? Eu posso gastar R$1.000, vamos pensar lá na minha casa, eu posso gastar R$1.000 por mês, bacana? Só que eu resolvi fazer na minha casa uma reforma do telhado. E eu chamei essa reforma do telhado de PAC, tá? Plano de Ação de Construção do meu telhado, PACTE, tá bom? Muito bem. Nessa obra do meu PAC, eu gastei lá um tanto que fez com que eu gastasse mais do que os 1.000. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e mudo. Conto pro meu marido, marido, não é 1.000 não, é 2.000. Subiu. Ou eu digo assim, não amor, esse telhado eu vou pagar só o ano que vem, não vou pagar agora não. Agora eu vou pagar só isso. Para que tenha o ajuste, para que tenha encontro de contas. Eu gastei mais do que eu podia, mas eu dou um jeitinho, converso com o dono, do gerente do banco que me empresta, eu dou um jeitinho para não gastar. Isso é o ajuste fiscal, é o ajuste de contas. E ele aconteceu no Brasil em função do PAC, tá? O governo gastou mais e aí ele foi lá e fez esse ajuste, tá bom? Então aí, essa crise que nós estamos passando é uma crise violenta, tá? Para quem entende aí de mercado financeiro, de economia, é uma crise violenta. Agora é hora de guardar dinheiro, de economizar. Não é hora de comprar batom, meia, tênis, de comprar celular, nem relógio novo, tá? E muitas pessoas parece que não estão se dando conta. Agora é hora de poupar, de guardar, tá? A gente vai sair da crise com certeza, mas quando? Os economistas, os grandes nomes do Brasil, dizem que a partir do final do ano que vem, lá por setembro de 2016. Mas vai ser uma crise que vai ter muito desemprego? Não. No Brasil, graças a Deus, nós temos estabilidade. Mesmo com toda a crise que está acontecendo, nós temos estabilidade que foi construída ao longo de muitos anos, começando lá com o governo do Fernando Henrique Cardoso, quando ele criou o Plano Real, o pacote do Real, tá bom? Mas a gente vai ser afetado sim. Principalmente não porque está acontecendo aqui, mas pelos impactos que vêm do mundo afora, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Bacana, pessoal? E o pessoal lá de Esplanada, Bahia, participando bastante hoje, pergunta assim: o aluno Antônio Carlos está com dúvidas com relação ao Banco do Brasil ser o maior banco público, conforme citado no slide. Então, Antônio, é assim, ele é um banco sim de economia mista, mas mais de 50%, tá, do capital é empresa pública, tá, está nas mãos do governo. Então, ele é um banco público. Todos os bancos de economia mista, tá? As fundações, as autarquias, eles são considerados aí públicos. Então, o Banco do Brasil é um banco público, tá? De sociedade, de economia mista. Bacana? É o maior banco público do Brasil, correto? Vamos às questões agora? Olha só, pessoal. Eu vou pegar assim a questão uma a uma, tá? Agora a gente vai ver só duas e eu vou direto na resposta correta, senão a gente vai perder muito tempo. E aí, em cima da resposta correta, a gente vai entender o porquê daquilo lá. Então, se vocês puderem pegar a atividade de vocês, vejam lá comigo. Na questão 1, está dizendo assim: com relação ao câmbio flutuante, assinale a alternativa correta. Letra B era a alternativa correta, tá? Olha só, câmbio flutuante. Ele é flutuante, ele é flexível. E se ele é flexível, se ele é flutuante, isso quer dizer que o governo não vai intervir muito. Ele é um câmbio que ele quase que se regula,
tá? Na alternativa A, que algumas pessoas falaram que era igual, lá está dizendo que é inflexível. Então, resposta correta, letra B. Câmbio flutuante, pela sua flexibilidade, permite maior liberdade às economias na execução de suas políticas monetárias, com mais agilidade no tratamento de eventuais desequilíbrios econômicos. Então, eu posso intervir de maneira mais rápida, tá? Mais corriqueira, promovendo alterações nas taxas de câmbio, como tirando ou colocando, né? Ou melhor, colocando ou tirando dólar, né? Do mercado. Porque no câmbio, no nosso caso, o câmbio aí está vinculado às operações com dólar, tá bom? Em alguns outros países, a gente vai ter operações aí com o euro. Então, o governo ele pode colocar ou tirar dólar de mercado, de circulação, e isso faz com que o câmbio se estabilize. Bacana? A questão número 2 é a questão do Currency Board, ou Conselho da Moeda. O que é esse Conselho da Moeda? A resposta correta era a letra C. É um sistema, olha só, é um sistema em que a autoridade monetária... Quem é a autoridade monetária no Brasil? Assume o compromisso legal de efetuar o câmbio de moeda nacional por moeda estrangeira forte em cotação fixa, tá bom? Nós fizemos isso no Brasil. Fernando Henrique Cardoso fez isso no Brasil. No Brasil, isso não é permitido por lei. E o que ele fez para equiparar o dólar, ou melhor, o real, que era a moeda que ele estava criando, ao dólar? Ele criou aí no meio um negócio chamado URV. Vocês não vão lembrar, vocês são muito novinhos. Eu vivi o URV assim intensamente. Era quantas URVs? A gente andava com um papelzinho assim. Ai meu Deus, o que é esse URV? Tá? A URV nada mais foi do que comparar, igualar o nosso dinheiro a uma moeda forte, a moeda forte que ainda é no mundo inteiro, que é o dólar. A gente vinculou o nosso dinheiro ao dólar. Quando a gente vai, quando algumas pessoas vão lá no Paraguai, né, para comprar de repente um batom, um perfume para uso pessoal, elas vão comprar aliado ao quê? Ao dólar, porque essa é a moeda forte, tá bom? Isso não é permitido, por exemplo, no Brasil, tá bom? A gente vai usar aí de subterfúgios, como foi a URV, e depois a URV virou real, e aí a gente tinha R$1, $1 durante muito tempo. E isso foi muito bom para o Brasil, e os reflexos disso ainda acontecem hoje. Só não são maiores porque a nossa inflação aí está desenfreada, um carro na ladeira sem freio, tá bom? Essa inflação está bem preocupante. E ela tem consequências seríssimas, principalmente para o emprego, tá? Esse Conselho da Moeda foi feito ano passado na Rússia, na antiga União Soviética, tá? O atual presidente da Rússia fez isso. Ele vinculou a moeda à Rússia, tá? Como a gente fez, só que daí ele vinculou mesmo para que a moeda pudesse ganhar um fôlego e parar de ficar tão desvalorizada. São artifícios, ferramentas que os governos, que a política monetária, a política econômica do governo lança a mão para tentar manter a sua economia aí em equilíbrio. Essas foram as duas perguntas, o resto fica para próximo momento de perguntas. Agora a gente vai falar especificamente, então, sobre os 4 mercados que formam o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro é onde tem circulação de moeda. Dentro desse mercado financeiro existem 4 mercados principais. Vamos ao quadro ver quais são eles. Vejam aqui comigo. Mercado financeiro. Ele é composto, gente, do mercado monetário, do mercado de crédito, do mercado de capitais, que eu já falei para vocês que ele vai ser assunto da nossa próxima aula, uma aula inteirinha para falar disso, e do mercado de câmbio. Olha só, a primeira pergunta e a última, se eu não me engano, da nossa aula de atividades foi exatamente sobre isso, mercado de câmbio, tá bom? A gente tem uma figura aí, não sei se vocês têm ela, né, de um papel de ação, de um título de ação da Petrobras. Olha que bonito que era. Hoje não existe mais esse papel. Hoje é tudo aí informatizado, tudo na internet, né? Não existem mais os papéis, as emissões de papéis. Vocês estão vendo aqui embaixo esses tickets,
né? Esses tickets eram assim, quando eu vendia uma ação para alguém, vendi para você, esse ticket era retirado. E aí eu vendi para alguém, esse ticket era retirado, tá? Obrigação ao portador. Antigamente as ações eram ao portador, ou seja, quem tem um papel tem as ações. Era muito comum, lembram dos assaltos, assalto ao trem pagador, assalto aos grandes bancos, assalto a famílias, banqueiros, a famílias importantes. Por quê? Porque a ação era ao portador, tá bom? Nosso primeiro mercado aqui monetário, tá bom? O que é o mercado monetário? Monetário de moeda. É onde ocorrem as captações de recurso à vista no curtíssimo e no curto prazo. Nesse mercado atuam principalmente os intermediários financeiros, negociando títulos e criando um parâmetro médio para taxas de juros no mercado. Hoje em dia o parâmetro médio, tá bom, gente? É a CDI. Professora, CDI não é uma aplicação? Não. CDI é uma aplicação entre bancos. O Banco do Brasil, por exemplo, e a Caixa Econômica. Entre eles tem CDI. Você não tem CDI. Você tem, por exemplo, CDB. A sua CDB é indexada pela CDI, tá bom? Tantos por cento, sei lá, 80% do rendimento da CDI. Então, CDI é entre bancos, tá? Então, negociando títulos e criando um parâmetro médio para as taxas de juros do mercado. Hoje em dia, esse parâmetro é CDI. Tem a Selic, que é a taxa média do mercado aí. Bacana? Nesse mercado, né, monetário, ele é constituído pelas instituições do mercado financeiro que possuem excedentes monetários e que estejam interessadas em emprestar seus recursos em troca de uma taxa de juros. Lembra o que é juro? Juro lá é o pagamento pelo dinheiro. Eu não sei se vocês estão verificando aí o que está escrito aí, mas está dizendo o seguinte: operações de curto e curtíssimo prazo. Nós já falamos sobre isso. Permitem o controle da liquidez monetária e das taxas de juros básicas. Professora, o que é essa liquidez monetária? É ter dinheiro no tempo certo para poder pagar, cumprir com as suas obrigações. Liquidez é ter dinheiro para pagar, para cumprir com as suas obrigações, tá bom? E geralmente são papéis do Banco Central e títulos aí de estados e municípios e as CDIs, CDB e debêntures, por exemplo, e LFTs, fundos DI, CDB, letra de câmbio. Aí a gente vai ter uma infinidade de títulos que podem ser negociados nesse mercado monetário, mercado do dinheiro, tá bom? A gente fala assim, eu tenho uma CDI. Não, CDI é só entre bancos, tá bom? O mais comum é a CDB, tá? Que aí é o certificado de depósito bancário. Então, eu fiz um depósito, apliquei, como a gente fala, eu vou lá e eu tenho um dinheirinho e vou aplicar. Eu não vou aplicar na poupança não, porque a poupança paga muito pouquinho. Vou comprar lá o que o meu gerente está me dizendo. Desculpe os gerentes de bancos que estão me ouvindo, mas, pessoal, toma muito cuidado com isso. A gente vai aprender isso hoje. Tem muita coisa que o seu gerente de banco te empurra para ele cumprir meta. Tem coisa que rende menos que poupança. Tem, professora? Tem. XCAP. Opa, não posso falar esse nome. Esses títulos de capitalização, que tem aí propaganda, título de capitalização disso, daquilo. Gente, título de capitalização não é aplicação. Se você tem, vende e põe o dinheiro na poupança, tá bom? Por favor. Por quê? Porque poupança rende muito mais. Poupança é uma aplicação. Título de capitalização não é aplicação. Ele é um jogo. Um jogo é um jogo. Você compra um título de capitalização e vai esperar ganhar, ser sorteado em algum mês, em algum ano. Tipo aí, Loteria Federal, é um jogo. Só que é um jogo que a Loteria Federal, né, a Mega Sena, a Quina, você compra hoje para amanhã, vai rodar a Mega Sena, né? Acho que é amanhã. Então, o título de capitalização, não, ele vai ficar lá, né? Aquele título lá de capitalização. Telecena. Telecena, gente, é um título de capitalização. Você guarda lá a telecena do Silvio Santos e vai ficar com aquilo lá. Depois você vai lá e troca por um dinheiro.
gente. Então, a gente precisa tomar cuidado e entender, tá? Das aplicações. Bacana? E lembrando que CDI é um título entre bancos. E como ele é entre bancos, ele serve como parâmetro para as outras aplicações. Correto? Muito bem, voltando ao nosso quadro. Acompanhem lá comigo. Nós estamos falando do mercado monetário. No geral, as negociações com títulos e outros ativos no mercado monetário não ultrapassam 12 meses. Por quê? Porque são aí no curto prazo, 12 meses, um ano. Tá bom, pessoal? Por isso, figuram neste mercado, na grande maioria dos casos, os certificados de depósito interbancário, tá? Que é o CDI. E as operações de empréstimos de curto prazo feitas com títulos públicos. São as operações aí ditas compromissadas. E aí temos, por exemplo, o título do Tesouro, né? O fundo DI, que é o mais estável e seguro do mercado, e o que eu mais gosto, que é a LC, que é a letra de câmbio. Se vocês querem investir, muito bom, letra de câmbio. É a campeã aí da renda fixa, tá? Campeã da renda fixa. Ela rende aí, deve estar rendendo hoje, para dizer por baixo, em torno de 15% ao ano, só que o seu dinheirinho tem que ficar parado 2 anos. Então, se você puder esperar 2 anos, você compra lá uma letra de câmbio. Se não, CDB básico, tá bom? Lembrando que CDI só entre bancos, pessoal. Nesse mercado monetário nosso, né, que nós estávamos falando aí, tá? É importante que a gente verifique que o mercado monetário, basicamente, a gente vai ter as operações das instituições financeiras, tá bom? Dos bancos múltiplos, dos bancos comerciais. A maioria das operações, tá, desse mercado monetário, ele é feito aí através das instituições financeiras. Aliás, todos. Mas esse mercado monetário é o mercado onde nós operamos. Fazemos depósito à vista, aplicamos em poupança, aplicamos um dinheiro lá para a nossa previdência privada, pegamos dinheiro a crédito, utilizamos os serviços do banco como cartão de débito. Então, todo esse mercado monetário, ele está muito vinculado aos bancos comerciais. Bacana? Agora, então, a gente vai ao nosso próximo tipo de mercado, e é o mercado de crédito. Vamos a ele. Acompanhem comigo lá no quadro. Mercado de crédito, tá bom? O que é esse mercado de crédito? Gente, antes de ir lá para o quadro, vamos só entender aqui o seguinte, ó. Mercado de crédito. Todo mundo tem cartão de crédito? Todo mundo hoje tem cartão de crédito. Quem não tirou vai ficar difícil agora por causa da crise. Lembra da crise de 2008, que está acontecendo um reflexo no mundo inteiro, está vindo para cá também? Então, até o ano passado, a gente tinha diariamente bancos ligando para a gente, mandando mensagem, mandando e-mail, oferecendo o quê? Cartão de crédito. O crédito estava muito fácil no Brasil. Comprar um carro zero em 72 vezes, sem entrada, comprar geladeira, casa própria, estava muito fácil. O crédito no Brasil estava amplo, farto. Isso acabou. Semana passada veio um corte no crédito aí de quase 60%. Gente, é muito grande isso. 60% é muita coisa, tá bom? Então, hoje, se você for lá comprar o seu carro, você já vai ter mais dificuldade. Se você quiser, por exemplo, abrir um crediário numa empresa, ela agora vai querer saber um pouquinho mais da sua vida bancária, tá bom? Então, esse crédito, o mercado de crédito é um mercado que as instituições financeiras oferecem dinheiro às pessoas. Dinheiro de quem? Do banco? Dinheiro do banco e dinheiro das pessoas que têm dinheiro para poupar, os poupadores. Lembra dos agentes superavitários? Eles poupam, e uma das formas de serviços que o banco oferece é o dinheiro a crédito. O seu cartão de crédito, a compra de um bem financiado, tudo isso é crédito, composto basicamente de empréstimo e de financiamento. O
Professora, não é a mesma coisa? Empréstimo e financiamento não é a mesma coisa. Empréstimo é empréstimo de dinheiro. E eu não tenho que contar para o gerente do banco para que eu vou usar o dinheiro. Ou quando eu uso meu cartão de crédito lá no mercado, no açougue, para comprar uma joia, para comprar um carro, para comprar qualquer coisa, eu estou emprestando dinheiro. E ninguém precisa saber para que eu estou usando aquele dinheiro, é empréstimo de dinheiro, tá bom? A outra modalidade é o financiamento. E aí sim, no financiamento eu estou comprando algo. Eu vou financiar um carro, eu vou financiar a casa própria, eu vou financiar uma joia e eu posso financiar também o mercado, tá? Então são duas coisas diferentes que têm a mesma finalidade, o crédito, mas empréstimo é de dinheiro e financiamento é de uma coisa, de um bem, correto? Agora sim, vamos ao nosso quadro. Vejam lá comigo, mercado de crédito. Olha só, a importância do crédito. O desenvolvimento econômico guarda forte relação com a ampliação do crédito. Quando os bancos liberam muito crédito, a gente começa a fazer o quê? Comprar casa, comprar carro, né? Isso é muito importante para a economia do país, tá bom? Tanto era importante que o crédito estava fácil, né? Bom, quanto maior a disponibilidade de dinheiro para empréstimo, mais a demanda efetiva se expande, tá bom? E, consequentemente, gera uma aceleração de renda e emprego. Então, eu tenho crédito, vou lá e compro um maquinário, uma máquina nova, construo uma fábrica nova, uma nova linha de produção. Tudo isso aumenta o emprego, tá bom? E aumentando o emprego, as pessoas têm mais renda, correto, pessoal? Então, muito importante aí. Quem é que compõe esse mercado de crédito? São os bancos comerciais e os bancos múltiplos. E também as sociedades financeiras, tá bom? Ele aí é para curto e médio prazo e concessões de crédito por empréstimos e financiamentos a pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Eu vou financiar um carro, a empresa X vai comprar uma nova máquina, tá bom? Esse é o nosso mercado de crédito. Em países com mercados de crédito e de capitais pouco desenvolvidos, a ampliação da capacidade produtiva fica basicamente limitada ao autofinanciamento das empresas. Então, eu mesmo tenho que dar conta do meu capital de giro, tenho que dar conta de poupar dinheiro para poder aí me reinventar, reinvestir na minha empresa. A capacidade do governo de disponibilizar fundos de longo prazo e aos movimentos de expansão e contração da liquidez aí internacional. Correto, pessoal? Então, a operação do mercado de crédito no Brasil, ele é composto por instituições financeiras e não financeiras que prestam serviço de intermediação de recursos de curto, médio e longo prazo para indivíduos, pessoas físicas e para empresas, pessoas jurídicas, que necessitam de recursos para o consumo de capital de giro. E olha só, pessoal, que legal, o crédito detém a força econômica. Nossa, professora, que legal isso! Isso é legal ou não é legal? O crédito detém a força econômica. Como assim? Então, olha só, se existe crédito, existem pessoas comprando e existem empresas adquirindo bens, construindo. Toda a construção da nossa indústria e o nosso crescimento, né? Porque, gente, é difícil guardar dinheiro. Não é só o brasileiro, não. No mundo inteiro é difícil guardar dinheiro. É só o japonês mesmo que guarda dinheiro, que consegue guardar. Tá bom? Então, como é que é uma forma da gente guardar dinheiro? É comprar alguma coisa e ter que pagar todo mês por ela. Porque se eu não comprar e não pagar todo mês por ela, vai ser muito difícil eu guardar o dinheiro para comprar aquela coisa. Até porque você já imaginou eu ficar guardando dinheiro durante 20 anos, para daqui 20 anos comprar a minha casa própria? Opa, não é melhor eu comprar a casa própria agora e ficar pagando por ela?
Sim, isso é o crédito. Então, o crédito detém a força econômica de uma nação, de um país. Por isso que os Estados Unidos sempre foi um país aí muito grande, muito forte economicamente, porque o crédito sempre foi amplo. Um dos exemplos clássicos do crédito americano é a hipoteca. Então, a pessoa compra a casa dela e ela hipoteca a casa dela. Ela faz um financiamento, chamado refim. Para a gente aqui é muito comum no Brasil o refim do carro. Eu refinancio o meu carro. Eu vou lá no banco, pego um dinheiro emprestado e dou o meu carro em garantia. Eu refinanciei o meu carro, tá bom? Nos Estados Unidos isso é muito comum. Eu pego um dinheiro no banco e dou a minha casa em garantia. Só que lá é permitido um jogo de mercado de hipoteca. Então eu vou fazer uma hipoteca, aí eu faço outra para pagar aquela, sobra um dinheirinho e eu vou fazendo as hipotecas, tá bom? Isso aí é uma forma de fazer com que o americano tenha sempre dinheiro para gastar com roupas, com viagens, com equipamentos eletrônicos. Tanto é fácil o crédito nos Estados Unidos que quando você chega lá, muitas vezes a gente não está acostumado com isso, vai dar um passeio lá, né? Muitos brasileiros foram para lá tentar a vida e encontram pelas ruas televisões novas, micro-ondas novo, tudo novo ali, parece que está jogado, parece não está jogado, quebrou uma pecinha e é muito fácil comprar outro, porque tem crédito fácil. Então eu coloco aquilo ali para alguém que quiser pegar. Às vezes quebrou só uma portinha, uma maçaneta, amassou alguma coisa. Então o crédito, gente, ele detém a força econômica de um país, sim, ele é muito importante. Tá bom? Voltando lá ao nosso quadro, acompanhe comigo aqui. O crédito, então, detém a força econômica, bacana? Hoje, a maioria das transações comerciais não são baseadas em moeda ou dinheiro, mas sim em crédito. Gente, outro dia eu fui comer, e aí tô lá comendo um sanduíche com uns amigos, com meu marido, e aí fomos pagar a conta, e o restaurante não aceitava cartão de crédito. Ficou todo mundo com a cara no chão. Por quê? Porque ninguém tinha um tostão. A gente só tinha cartão de crédito. Bacana? E isso deve acontecer também com você. Verdade? A relação entre os saldos dos empréstimos e o respectivo produto interno bruto, que é o nosso PIB. Então, ó, a relação entre o saldo dos empréstimos e o PIB, tá? Que é a nossa balança dos países, é uma importante medida de referência das condições e da profundidade do mercado de crédito bancário, correto? Então, isso aí é muito importante. E sempre que um país está liberando muito crédito, é preciso ficar de olho. Será porque tem crédito fácil, né? Ou será que é só uma movimentação econômica? Bacana? Nosso próximo assunto agora, saindo desse mercado, tá? É o mercado de capitais. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos ao quadro. Gente, lembrando que o mercado de capitais, a gente vai falar bastante só sobre ele na próxima aula. Hoje é uma introdução para a gente entender porque ele faz parte do mercado aí financeiro. O mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários. Professor, o que é mesmo valor mobiliário? Valor mobiliário é um título. É um título de propriedade, uma ação. Um título, uma ação. Como que funciona isso, professor? O que é isso? Tá bom? Como que funciona? Um título, gente, é um papel. Hoje em dia é um papelzinho, tá bom? Viram aquele da Petrobras? Era um título. Era um valor mobiliário. Hoje em dia não existe mais esse papel. Hoje em dia é tudo informatizado, na internet. Tenho lá um código, eu tenho uma senha e eu tenho um pacote de ações da Petrobras, um pacote da Bolsa, um pacote da 3M. Gente, 3M e Ambev continua bombando aí na Bolsa, né? Mesmo com as quedas. Então, é um título. O que é o título? É um papel. É um título que está dizendo assim: o portador desse título detém, é um papel, tá bom? Valor mobiliário é um título, muitas vezes uma ação. E as ações podem ser aí nominais ou ordinárias. E as debêntures também. As debêntures são um exemplo muito bacana aí de valor mobiliário de título.
A debênture é a mesma coisa que a ação? Ainda pode ter debênture no Brasil? O que é debênture? Debênture é um papel, também é um título emitido pela companhia, tá? Que dá ao proprietário dela o direito de receber. Então eu vou lá e compro uma ação, compro uma debênture. Então fazendo o quê? Eu estou dando dinheiro para essa empresa, tá bom? No caso da debênture é para capital de giro, tá? Então eu compro esse pedacinho da empresa, que tem o nome de debênture, e a empresa tem a obrigação de me devolver esse valor com juros. Juros é o valor do produto, tá bom? Voltando lá ao nosso quadro, acompanhe comigo aqui então. Distribuição de valores mobiliários, que tem o propósito de proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização, de conseguir dinheiro, tá bom? É constituído pela Bolsa de Valores, sociedades corretoras e outras instituições financeiras autorizadas. No Brasil, lembrando que a nossa bolsa é a BMF Bovespa, Bolsa de Mercadorias e Futuros Bovespa, tá bom, pessoal? Continuando lá, ó, no mercado de capitais, os principais títulos negociados são os representativos do capital das empresas, as ações, tá bom, pessoal? Ou de empréstimos tomados via mercado por empresas, que são as debêntures, conversíveis em ações, bônus e subscrição, tá bom? E também o commercial paper. O que é o commercial paper, professora? São aqueles títulos de curto prazo, tá bom, pessoal? De curto prazo, emitido aí por sociedades de ações. Então, quem pode emitir o commercial paper, professora? Só as sociedades de ações, exceto bancos. Banco não pode, tá, emitir commercial paper. Mas as corretoras podem, as distribuidoras de valores imobiliários podem, tá? E também as empresas aí de arrendamento mercantil, os leasing, todas elas podem aí emitir o commercial paper. E para que ele serve? Qual é a finalidade? A finalidade aí é conseguir capital de giro. Por isso que ele é rapidinho, tá bom? Você compra um commercial paper, entra dinheiro na empresa, ela usa como capital de giro e aí retorna o dinheiro para a empresa, tá bom? Que permitem a circulação, então, de capital para custear o desenvolvimento econômico dessa empresa. Bacana, pessoal? Muito bem. Então, agora aí, nós vamos fazer uma atividade, uma questão sobre esse mercado de capitais. É uma questão de concurso, eu adaptei ela um pouquinho, tá? Mas é uma questão aí muito interessante. Vamos a ela. O mercado de capitais pode atuar positivamente para o crescimento econômico. Opa, com certeza, né? Para que esse mercado cumpra seu papel, dentre as condições necessárias é correto mencionar. Vocês vão ler as alternativas, vão comentar, discutir sobre elas e aí vão mandar a resposta para a gente e a gente vai comentar a resposta de vocês. Bacana? Então, daqui a pouco a gente já volta aí com os comentários de todo mundo. Vamos lá.
Então, pessoal, voltando aqui do nosso momento de atividades, todo mundo aí respondeu certinho. Resposta letra A. Vamos dar uma olhada lá no nosso vídeo? Vamos ver. Olha só, pessoal. Vamos passar para a questão B? Deixa a questão A aí. Olha só a questão B. Por que eu passei a questão A? Porque é a correta. Então, vamos ver por que as outras são erradas. Letra B. Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas? Não, isso não é a função do mercado de capitais. Isso é função aí da CVM, tá? Letra C. Fiscalizar permanentemente as atividades? Não, o mercado não fiscaliza. O mercado faz o quê? O mercado negocia. Então apareceu fiscalizar, inspecionar. Gente, tá errado. Letra D. Apurar e punir? Não. Ninguém aqui, o mercado não vai punir ninguém. Letra E. Prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, inclusive com a suspensão? Não. Podemos sim prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, mas suspensão da negociação de determinado valor mobiliário, o que constitui função do Conselho Monetário Nacional. Então já está dizendo ali. Vamos voltar para a letra A? Letra A estava dizendo assim, ó. Assegurar a observância de práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários. O que é valor mobiliário? Título, ação, debênture. O que constitui uma função da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Correta questão, letra A. Bacana, pessoal? Então agora a gente vai para um vídeo que vai mostrar pra gente como que está funcionando essa nova Bolsa de Valores. Vocês já devem ter visto muitos filmes, muitos lugares onde tem aquele pessoal negociando e gritando, aquela barulheira. Hoje isso não existe mais. E a gente vai ver essa nova Bolsa de Valores, como é que ela está funcionando. Vamos ao vídeo então. Hoje à tarde acabou a gritaria na Bolsa de Mercadorias e Futuros, aquela cena tão comum que você tinha se acostumado a ver. É que a BMF aboliu de vez o pregão de viva voz, substituído por silenciosos computadores. Comprar e vender no mercado financeiro agora só online. Um sofisticado sistema de negócios retratado nesta edição extra da coluna Connect, a cargo hoje do repórter César Menezes. 30 de junho de 2009, 5h14 da tarde. Este foi o último negócio fechado de viva voz na Bolsa de São Paulo. A partir de agora, o silêncio total substitui 119 anos de gritaria. O barulho vai ser mais moderado e só nas mesas dos corretores. Como é que você paga os 1.000? Eu pago 1.000 a 3. Só não muda a corrida para fechar os negócios. 395, 5595. 56, comunicado na oficina, compra 596, 80 para 5, 7. Total do galo. Operações feitas em frações de segundos, clientes em comunicação online. A transformação que chegou à Bovespa em 2005 agora bate a porta da Bolsa de Mercadorias e Futuro. Este é o fim de um capítulo histórico. A partir de amanhã não haverá mais operadores ali embaixo. Essa imagem pertencerá a uma bolsa de mercadorias do passado. Esta sala será usada apenas para leilões eventuais e visitas. Os negócios na BMF dependem agora da tecnologia e de investimentos milionários para garantir o crescimento da bolsa. A informatização da BMF é tratada como segredo de Estado. Ninguém revela quanto foi investido. Só se sabe que existe um centro de processamento de dados na BMF e outros 3 independentes na cidade de São Paulo. Se os 4 parassem, nenhum negócio seria fechado. Por isso, os endereços não são revelados. Mesmo no prédio da Bolsa, circular por alguns corredores depende de autorização especial. Esta sala guarda uma poderosa ferramenta de investimento, o Co-Location, uma espécie de condomínio de alto luxo para servidores de corretoras, bancos e fundos de pensão.
Fomos a única equipe de jornalismo a entrar aqui. Identification completed. Então, estar aqui significa que a corretora investidor não está sujeita às interferências da comunicação que deixam a conexão com a bolsa um pouco mais lenta. As ofertas feitas daqui chegam alguns milissegundos antes das que saem de corretoras concorrentes ou das casas dos clientes. E isso é importante. Quando as propostas empatam no preço, ganha a que chegar primeiro. E por mais frenético que fosse o pregão Viva Voz, ele acabou porque os negócios ali não acompanhavam a rapidez e a onipresença dos computadores. Um pregão de Viva Voz ele tem a limitação física, espacial, enquanto que o pregão eletrônico ele não tem limitação espacial. Basta uma corretora dar acesso a um cliente, ele pode operar no mercado em tempo real. Para entender a revolução na BMF, basta comparar a ação de um homem à de um computador. Um bom operador do pregão Viva Voz demora no mínimo 2 minutos para fechar um negócio. Nesse mesmo tempo, o sistema eletrônico pode fechar 2.400 contratos. Os 420 servidores dessa empresa paulista têm temperatura e umidade controladas. Para entrar, é preciso usar pantufas. Quanto mais informação, mais chance o operador tem de comprar ou vender na hora certa e assim fazer o investimento render mais. Mas isso nem sempre é feito por pessoas. No mundo financeiro controlado eletronicamente, muitas vezes são máquinas como essas que decidem como os negócios devem ser fechados. Os investidores robôs, conhecidos como robotraders, estão disponíveis nos grandes bancos e corretoras. Um software como este, feito sob encomenda, custa R$40 mil. Para um investidor ganhar 10% em uma ação, ele precisa comprar a R$100 e vender a 110, por exemplo. O RoboTrader tem outra estratégia. Compra por 100 e revende toda vez que o preço varia 0,1%. Mas como o computador faz isso milhares de vezes por dia, de grão em grão, o investidor encheu o papo ou o bolso. José Olívio não tem robô. Ele usa tênis, agasalho e está pronto para trabalhar no quarto ao lado. É uma sensação boa, porque como sabe, agora a gente tem uma neta aí de 3 meses, né? Então enquanto ela fica aí tomando sol na cama, eu estou aqui operando. A 7 quilômetros dali, Michael acompanha o mercado enquanto espera clientes na loja de roupas. Todo dia eu entro aqui e tenho que dar uma olhada. Os dois operam ao mesmo tempo pelo Home Broker. Michel acaba de vender derivativos da Vale e lucrou 50% do que investiu. Eu ganhei nessa operação Muito bem, pessoal. Então, esse vídeo mostrou pra gente aí como que funciona, né, essa nova Bolsa de Valores. Acho muito interessante. Antes da gente voltar aqui para o nosso próximo mercado, o pessoal de Cerejeiras está perguntando assim: professor, os alunos querem saber um pouquinho melhor sobre a debênture. Então, vamos lá. A debênture é diferente da ação, tá? A ação a gente vai ver bastante na próxima aula, vai falar de ação ordinária, de ação preferencial, uma tem direito a voto, a outra vale mais. E ação são lotes, né, de títulos que estão disponíveis no mercado. A debênture, ela funciona um pouquinho diferente. Como que ela funciona? É como se eu emprestasse dinheiro para aquela empresa. Então, para isso, eu tenho que ter muito dinheiro. E além de ter muito dinheiro para comprar essa debênture, eu também tenho que ter interesse particular nessa empresa. Porque eu posso tanto receber o dinheiro de volta, como a debênture ela pode ser conversível em ações daquela empresa. Então vamos supor que eu seja uma investidora, eu seja uma empresa. Vamos supor que eu seja o Facebook, tá bom? E eu tô de olho no Google. É claro que o Google não vai lançar debênture, porque debênture é um papel como commercial paper, para a gente conseguir capital de giro, tá bom? Para a empresa conseguir um dinheiro rápido. Então ela lança essa debênture, esse papel. Esse papel aqui, por exemplo, ele vale R$1.000, tá bom? R$1.000. E aí são vários papéis de R$1.000. 500, R$500 mil, R$200 mil, R$500 mil. A Google lança debêntures, papéis de R$1.000, e o Facebook vou lá e compro
esses papéis R$500 milhão, como se fosse uma nota promissória. Esse dinheiro o Google vai usar para a empresa, para capital de giro, para pagar alguma dívida, tá bom? E qual é o compromisso dela de me devolver esse dinheiro que eu emprestei, ó, debenture, quase como se fosse um empréstimo, que eu comprei, que eu paguei por aquela debenture. E aí vamos supor que eu não quero o dinheiro de volta. Eu quero, na verdade, ações da Google, tá bom? Então as debêntures são conversíveis em ações. Bacana, pessoal? Muito bom. Continuando, então agora a gente vai falar do mercado de câmbio. O que é mercado de câmbio? De câmbio de dinheiro estrangeiro, dinheiro internacional circulando no nosso país e o nosso dinheiro também circulando em outros países. Por exemplo, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá cheio de dinheiro aí brasileiro percorrendo. Então vamos ao quadro para a gente entender isso um pouquinho melhor. Mercado de câmbio. Câmbio, olha só, gente, é mercado também. É a operação de troca de moeda de um país pela moeda de outro país. Do dólar pelo real, do dólar pelo euro, do real pelo ien, lá o dinheiro do Japão. No Brasil, o mercado de câmbio é o ambiente onde se realizam as operações de câmbio entre os agentes autorizados, vamos grifar isso aqui, pelo Banco Central, pelo Bacen, e entre estes e seus clientes, diretamente ou por meio dos correspondentes, os agenciadores credenciados, autorizados. Incluem-se no mercado de câmbio brasileiro as operações relativas aos recebimentos, pagamentos e transferência do e para o exterior. Professor, então eu posso fazer recebimento, pagamento, transferência para o exterior? O pessoal que está lá nos Estados Unidos dá um jeito de mocosar o dinheiro e mandar para cá? Não, eu posso mandar pelo correio brasileiro. É claro que eu não posso mandar uma quantidade maior do que é permitida por lei, porque daí caracteriza como exploração americana. Eu estou lá trabalhando, ganhando dinheiro para mandar para o Brasil. É evasão de divisas, tá bom? Mas eu posso sim mandar um dinheiro todo mês para minha mãe, para o meu pai, que mora no Brasil, ou que mora nos Estados Unidos. Eu posso mandar daqui um dinheiro para lá, ou na Europa, ou na Turquia. Eu posso fazer pagamento, eu compro alguma coisa lá, importo alguma coisa e vou fazer um pagamento, uma transferência entre bancos. Eu vou mudar para os Estados Unidos, eu vou mudar para a França, vou mudar para Paris, e aí eu vou fazer vou operar no banco lá na França, em Paris. Então o meu dinheiro daqui vai ser transferido para aquela conta lá. Eu posso poupar, investir tranquilamente. Só que para isso eu preciso pagar impostos. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não querem pagar os impostos. É claro, a bocada é muito grande, né? No Brasil, então, é um dos maiores do mundo. A bocada dói. Então, por isso que muitas vezes a gente acha um jeitinho de mandar o dinheiro de lá para cá. Mas pode? Pode sim, é para isso que existe o mercado de câmbio. O único problema é que tem que pagar aí os impostos. Bacana, pessoal? Voltando lá ao quadro, vejam comigo. Transferência de e para o exterior, mediante aí a utilização de cartões de uso internacional, bem como as operações referentes às transferências financeiras, postais, internacionais, inclusive vales postais, que é através do Correio Brasileiro, e reembolso postais internacionais. Bacana, pessoal? Agora a gente vai para a nossa atividade. Acompanhe aqui comigo, olha só. A política cambial está baseada na... E aí vocês têm aí alternativas para ler, pensar sobre elas, discutir, e a gente volta em seguida com os comentários de vocês e com a resposta correta. É só um momento para vocês discutirem sobre isso.
Pessoal, voltando aqui então, quero agradecer assim, bastante todos os polos que estão participando. Mas hoje, especialmente o pessoal de Curvelo, de Jequié, de Lajeado, participando ativamente da aula. Na aula atividade também a participação foi muito bacana. Pessoal de Xaxim, lá em Santa Catarina, que também deve estar um friozinho gostoso. Obrigada por vocês estarem aí firme e forte. Pessoal de São Luís Gonzaga, pessoal de Alagoinhas, que delícia Alagoinhas. Todos aí participando bastante da aula, obrigado de verdade, tá bom? Voltando lá para o nosso quadro, para a nossa atividade, tá bom? Gente, todo mundo que mandou a resposta correta. Resposta correta, letra A. Olha só, resposta correta, letra A. Tudo bem? Bacana. Vamos então ver as outras para ver o que elas têm de errado, depois a gente volta para cá. Na letra B está dizendo assim: administração das taxas de câmbio, promovendo alterações das cotações cambiais e de forma mais abrangente no controle das transações internacionais executadas no país. Muito bem. Não pode ser fixada. Opa! Erradíssimo, né? Erradíssimo. Tá bom? Letra C. Administração das taxas de câmbio, promovendo alterações das cotações cambiais e de forma mais abrangente no controle das transações internacionais no país. É fixada de maneira a restringir? Não. A expansão da economia e promover seu desenvolvimento econômico? Pelo contrário, né? Sempre que a gente fala de mercado, de economia, a gente não quer restringir nada, a gente quer desenvolvimento. E letra D. Administração das taxas de câmbio, não permitindo alterações? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Ela permite alterações das cotações cambiais, tá bom, pessoal? Vamos voltar lá para a questão letra A para a gente ver por que ela era correta? Olha só. A política cambial está baseada em quê? Na administração das taxas de câmbio, promovendo alterações das cotações cambiais e de forma mais abrangente no controle das transações internacionais executadas no país. É fixada de maneira a viabilizar as necessidades de expansão da economia e promover o desenvolvimento econômico. Corretíssima essa nossa questão aí, muito importante, tá? Mercado de câmbio, assim como o mercado de crédito, ele tem essa intenção de promover o desenvolvimento do país. Se ele não tivesse essa intenção, a gente não ia permitir que o dinheiro, por exemplo, que o dólar pudesse ser operado e negociado no Brasil, né? Durante muitos anos, o Brasil tinha suas portas fechadas para a economia internacional. A gente, por exemplo, não tinha os carros importados, alimentos importados. A gente não queria essa interação. E quando houve essa interação, quando a gente abriu a nossa porteira, a nossa porta para esse fluxo de informação, de economia, de mercado, de comércio, isso foi muito importante para o nosso país. O nosso país deu um salto gigantesco, bacana? E se a gente tem um pouquinho de estabilidade hoje, é graças a esse mercado aí globalizado, bacana? A gente vai ver um vídeo agora muito interessante que vai falar um pouquinho dessa questão do dólar, né? Dessa variação do dólar, dessa taxa de câmbio, como que isso funciona. Vamos ver o nosso vídeo então? Vamos lá. O dólar comercial chegou a ser vendido hoje a R$ 3,00 durante o pregão no mercado financeiro. É um número que não se via há anos. Isso no dólar comercial. E quem precisa comprar moeda americana para viajar já anda pagando um valor muito mais alto. A bruxa esteve solta hoje no mercado financeiro. Já na abertura, a cotação do dólar disparou. No Brasil e lá fora também. Mas aqui, as altas têm sido maiores. Segundo economistas, a turbulência no cenário político aumentou a dúvida do investidor e se agravou com a decisão do Senado de devolver à presidência da República a medida provisória que aumenta impostos sobre a folha de pagamento, vista como uma dificuldade a mais para o governo ajustar suas contas. Tudo isso tem tido impacto direto no valor da moeda americana, que fica mais cara no nosso país. No início da tarde, o dólar comercial chegou a R$ 3,00, o que não acontecia desde agosto de 2004. Depois cedeu, fechando em R$ 2,98.
Mas o dólar que as pessoas usam para gastar em viagens no exterior passou de R$ 3 já faz algum tempo. Conhecido como dólar turismo, ele é mais caro que o comercial divulgado diariamente nos noticiários, porque ele é negociado em dinheiro vivo e, por causa disso, tem um custo maior. O valor varia de uma casa de câmbio para outra. Hoje, a cotação do dólar turismo ficou entre R$ 3,10 e R$ 3,20. As corretoras têm algumas explicações para a diferença de preço entre comercial e turismo. Como o dólar em papel é importado dos Estados Unidos, tem os custos adicionais de transporte, de distribuição e ainda de segurança, para que esse dinheiro não seja roubado. Já o dólar comercial, usado nas exportações e importações, não é negociado em dinheiro vivo. Efetivamente, esse dólar já entrou na conta de um banco brasileiro. Não existe movimentação física, nem de moeda e nem de reais, só escritural eletrônica. Na agência de turismo, o dólar alto tem feito muita gente mudar o destino das viagens. Todos os nossos destinos nacionais, né? América do Sul, mesmo a Europa, porque apesar do dólar estar subindo um pouco mais do que a gente esperava, o euro ele está caindo em relação ao dólar. Estas irmãs não abrem mão de viajar. Eu vou continuar viajando mesmo assim. Você compra, às vezes o dólar está mais baixo, quando você vai viajar você tem que comprar dólar para levar e paga mais caro, que é o que está acontecendo agora. Muito bom, pessoal, voltando aqui do nosso vídeo, então, antes de voltar lá para o quadro, o pessoal está perguntando, né, alguns alunos, o Cleiton, um abraço para o Cleiton, participando bastante hoje, se ele tivesse um dinheiro para investir, né, então eu vou contar assim, se eu tivesse um dinheiro para investir, e quando eu invisto sempre em títulos do Tesouro, tá? Título do Tesouro, eles são indexados pela Selic, eles são seguros e são os de maior rendimento e o que menos o imposto come. Só que o dinheiro tem que ficar lá paradinho, quietinho, durante 1 ano, 2 anos, 10 anos, de acordo com aquele título do Tesouro que você está comprando, tá bom? Tem 2 títulos novos no mercado que saíram aí faz 3 semanas, eu ainda não estudei muito sobre eles, mas estou querendo trocar todos os meus investimentos por esses 2 novos títulos, porque eles vão pagar no longo prazo, se você puder deixar guardado durante 10, 15 anos, se você tem dinheiro guardado, é para deixar guardado, tá? E eles vão pagar com variações, um título vai pagar com variação semestral e outro com trimestral. Então, se você tem um dinheiro, está guardado, investe em título do Tesouro. E aí tem ali um pacote de opções para você escolher. Qualquer uma delas que se adequar melhor ao seu estilo, tá? De poder esperar, quanto tempo você puder esperar por aquele dinheiro para depois retomá-lo. Então, dentro das variações, título do Tesouro, tá bom? É a melhor opção, sempre foi, continua sendo. Agora não está valendo a pena investir no mercado imobiliário e muito menos em ações para gente que quer deixar o dinheirinho guardado, tá bom? Então, voltando lá ao nosso quadro, vejam aqui comigo que a gente vai finalizando, falando sobre os participantes do mercado. Quem é que participa do mercado? São as empresas, são os investidores, que pode ser eu, você, o governo e os intermediários, os intermediadores, que são os bancos, né? E para mim investir nesse mercado financeiro tem risco, professora? Tem risco de crédito. Opa, o banco emprestou dinheiro e pode ser que você não pague. Tem risco de mercado? Tem risco de mercado. Podem ocorrer flutuações, o mercado pode quebrar. Tem risco de liquidez, professora? Tem risco de liquidez. Lembra da debenture? Pode ser que lá no dia da empresa me devolver o dinheiro da debenture, ela não tenha dinheiro, não tenha liquidez. E tem risco operacional? Tem. Petrobras. Por que as ações caíram tanto da Petrobras, entre outras coisas? Porque operacionalmente foi tudo errado, teve falcatrua, teve corrupção. Então, erro operacional na base faz com que quem tivesse ações tivesse uma perda muito grande. Tem risco legal? Tem risco legal. O governo, o banco, o Bacen, alguém pode entrar aí com uma ação judicial, com uma lei, eu posso cumprir aí alguma questão
Legal, tenho que pagar, vou perder por isso. Tem risco de imagem? De novo, Petrobras. Alguém está comprando a ação da Petrobras hoje? Não. Por quê? Porque a imagem da Petrobras está desgastada. Correto? E tem risco sistêmico, professora? Tem risco sistêmico, tem risco Brasil. O que é risco sistêmico? O que é risco Brasil? Risco de imagem? Esses riscos são aqueles que estão vinculados, né, a questões econômicas, políticas e sociais, muito mais econômicas. Mas a questão social e a questão política interferem diretamente na questão econômica do país. E quem é que manda na economia do país? O governo. O governo é que detém na mão o sistema financeiro nacional. Então, algumas questões sistêmicas, o risco país, por exemplo, a JP Morgan, o JP Morgan, que é o terceiro maior banco do mundo, é o maior banco dos Estados Unidos, ele tem um índice, né, aí de avaliação dos países. E olha para o Brasil e fala assim, o Brasil não está muito bom não. Tem muito desemprego, a inflação está subindo, é arriscado investir no Brasil. Risco país. Isso faz com que as ações caiam, despenquem, tá bom? Então, esses são todos os riscos aí que existem no mercado financeiro. Correto, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula. Se vocês ainda tiverem questionamentos, vocês mandem para os tutores, por favor, que a gente responde no fórum, a gente responde por e-mail. Hoje não vai dar tempo da gente finalizar aí com o nosso momento de perguntas, tá bom? Semana que vem a gente volta com um assunto muito bacana, mercado de capitais, ações. A gente vai entender tudo esse universo da Bolsa de Valores e você vai entender que você pode investir um pouquinho de dinheiro que você tem aí guardadinho, tá bom? Num pacote. Você pode até investir sem ter dinheiro, tá? E aí, se for um bom investidor, acabar fazendo com que essas ações virem dinheiro para você. Espero que vocês tenham gostado e a gente volta de novo na terça-feira que vem. Grande abraço, bem apertado para todo mundo e até lá. Tchau, tchau.